Temos aqui o exemplo de 4 bases muito fortes: hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de bário. Estas bases são consideradas bases muito fortes, com uma constante de basicidade muito elevada. Assim, como a extensão da reação direta é muito grande, podemos assumir que a dissociação é de aproximadamente 100%. Ora, o hidróxido de sódio, aquoso, vai produzir íons lítio, ou vai dissociar-se em íons lítio e íons OH-, íons hidróxido. O hidróxido de sódio vai dissociar-se em íons sódio e íons hidróxido. O hidróxido de potássio vai dissociar-se em íons potássio e íons hidróxido. E o hidróxido de bário vai dissociar-se em íons bário, atenção, bário 2+, mais 2 íons hidróxido. Vamos então calcular o pH de uma solução de uma base muito forte. Por exemplo, qual o pH de uma solução aquosa de hidróxido de potássio de concentração 8,3 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico a 25 graus Celsius? Ora, a concentração do hidróxido de potássio é igual a 8,3 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Queremos calcular o valor do pH, e o valor do pH é menos logaritmo da concentração de H3O+, a 25 graus Celsius. Ora, sabemos que, se esta base é muito forte, o grau de dissociação é de aproximadamente 100%. Portanto, praticamente todo o hidróxido de potássio se dissocia. Assim sendo, a concentração de íons OH- no equilíbrio é aproximadamente igual à concentração do hidróxido de potássio inicial, ou seja, 8,3 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Para calcular o valor do pH, necessitamos de saber a concentração de H3O+, e daqui nós temos apenas a concentração dos íons OH-. Como calcular, então, a concentração dos íons H3O+ em solução? Ora, sabemos que a constante de autoionização da água, Kw, é igual à concentração dos íons H3O+, vezes a concentração dos íons OH-. E a 25 graus Celsius, este Kw, o valor desta constante, é 10 elevado a menos 14. E o que nós queremos saber é a concentração dos íons H3O+, e a concentração dos íons OH-, já sabemos, é 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Assim sendo, podemos então calcular a concentração dos íons H3O+, que será igual a 10 elevado a menos 14 a dividir por 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, a concentração dos íons H3O+ é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 12 mol por decímetro cúbico. Ora, podemos então calcular o pH. O pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H3O+, ou seja, menos o logaritmo de 1,2 vezes 10 elevado a menos 12, ou seja, o valor do pH vai ser igual a 11,9, o que está de acordo com o pH de uma base.
Temos aqui mais um exemplo. Qual o pH de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,02 mol por decímetro cúbico a 25 graus Celsius? Ora, a concentração inicial de hidróxido de sódio é igual a 0,02 mol por decímetro cúbico a uma temperatura de 25 graus Celsius. Sabemos que o grau de dissociação do hidróxido de hidróxido de sódio. O grau de dissociação do hidróxido de sódio é de aproximadamente 100%, significa que praticamente todo o hidróxido de sódio se dissocia nos seus íons Na+ e OH-. Assim, a concentração do íon OH-, íon hidróxido, no equilíbrio, é aproximadamente igual à concentração inicial da base, que é de 0,02 mol por decímetro cúbico. Ora, para calcular o valor do pH, necessitamos de saber a concentração de H3O+. E para sabermos a concentração de H3O+, utilizamos a constante de autoionização da água, conhecido como produto iónico da água, o KW, que é igual à concentração de H3O+, que é o que queremos saber, vezes a concentração do íon OH-, cuja concentração já sabemos é 0,02. Ora, o KW a 25 graus Celsius é sempre 10 elevado a menos 14. É igual à concentração de íons H3O+, que necessitamos de saber para calcular o pH, vezes a concentração dos íons OH-, que é de aproximadamente 0,02. Assim sendo, a concentração de H3O+, vai ser igual a 10 elevado a menos 14 a dividir por 0,02, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 13 mol por decímetro cúbico. Sabendo então a concentração de íons H3O+, conseguimos determinar o pH. pH é menos o logaritmo da concentração de H3O+, ou seja, menos o logaritmo de 5 vezes 10 elevado a menos 13, ou seja, o pH é igual a 12,3.